Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou passar uma aula sobre implante imediato e carga imediata e seus 8 passos para o sucesso clínico, tá? São 8 passos bem simples e se você seguir esse protocolo nesse implante imediato, você vai obter a carga imediata, consequentemente um provisório bem feito, consequentemente sem perda gengival ou óssea, você vai ter sucesso clínico no seu implante imediato, ok? Então, eu sou o Paulo, tá? Membro da Maxilloface Implantes. E nossa aula hoje, então, é uma alternativa importante, né, na substituição das perdas dentárias, principalmente em dentes anteriores que foram fraturados por algum motivo, né? Você tem que repor esse dente de uma maneira muito rápida, sem perda, então, de tecido, né? Otimizando, então, todo o tecido que o paciente tem para que a gente possa ter um sucesso clínico absoluto no implante imediato. Talvez, a gente fala muito em maxilas atróficas, mandíbulas atróficas, talvez o maior desafio da implantodontia moderna seja repor um dente unitário anterior, né? Então eu quero deixar bem claro que se seguir esses 8 passos a gente vai conseguir chegar ao sucesso. Então, antigamente o foco era na função, então a gente tinha a extração, esperava o osso formar, depois, às vezes, a custa de biomateriais, enxertos autógenos, depois se ia colocar o implante, esperava ali osso integral, o implante muitas vezes com uma conexão externa, muito apical, um implante muito vestibularizado, ele osso integrava, porém, ele tinha sua função garantida com a sua integração, porém a estética não era otimizada. Nos dias atuais, a estética é extremamente importante, então a gente precisa realmente focar na estética. Então a gente tem que manter todo o arcabouço que o dente antigo tinha, né? Desde a gengiva, desde o osso, desde a papila, né? Então a gente precisa ter esses passos na nossa mente, tá? Para a gente ter um conceito, né, da anatomia periodontal e anatomia periimplantar. Elas são diferentes porque elas têm os mesmos tecidos de proteção, né? Então você tem o osso alveolar e a gengiva, porém eles têm diferença no tecido de sustentação, tá? O implante não tem ligamento periodontal. Então a nutrição já do osso em volta do dente pode ser um osso bem fino, digamos assim, que o ligamento periodontal vai acabar ajudando na nutrição, né? E a gente tem então um prognóstico melhor nos dentes do que nos implantes. Por isso então que a gente tem que sempre fazer o implante ter um tecido mais volumoso, né, na parte vestibular óssea, para que a gente tenha uma proteção maior. Tá? Então, as fibras horizontais, né, essas fibras do ligamento periodontal ausente no dente, fazem com que o osso alveolar do implante fique mais desprotegido. Muito bem, quais são as indicações, então, do implante imediato? Osso residual apical e palatino, precisamos ter esse osso. Tá? E dentes com necessidade de reposição imediata, ou seja, dentes anteriores. Vamos imaginar do pré-molar, primeiro, segundo pré-molar para frente, ok? Muito bem. Quais são as contraindicações? Quando não tenho parede vestibular, tá? Muitas vezes é uma contraindicação para o implante imediato. E o tipo fino, aí eu coloco uma interrogação. Infecção, também eu coloco uma interrogação, tá? Vamos pensar o porquê, se a gente consegue realizar, engrossar esse biotipo antes, né? Tirar essa infecção antes, a gente vai estar tirando então essas contraindicações. Então elas são contraindicações relativas. Então esse vídeo da Nobel Biocare, né? Por que o implante imediato? Vamos imaginar que no primeiro dia da fratura eu vou fazer a extração, né? Ao implante imediato você já vai partir para a cirurgia do implante. Então você vai usar o osso que o paciente tem, então tem que ter esse osso palatino residual. Você já vai colocar um implante no mesmo dia, tá? E você já vai colocar um provisório no mesmo dia se esse implante tiver carga. Por isso que a gente tem que usar um implante específico, uma cirurgia específica para que isso aconteça. 3 meses depois, então, muitas vezes esse implante já está osso integrado e você simplesmente substitui pela coroa definitiva. No tratamento convencional, 3 meses depois, você vai ter uma remodelação óssea, tá? Você vai passar então pela segunda cirurgia, que é a do implante dentário, tá? Vai fechar a gengiva, vai ter então
o tempo de cicatrização gengival, vai voltar com o provisório, vai ter então o tempo de osseointegração, tá? Que vai ser de 3 meses a 6 meses, dependendo do seu travamento. Vai ter a segunda cirurgia do implante, então, que é reabertura, e aí sim, então, inicia as moldagens, né? Para você colocar o implante definitivo. Então, por que o implante imediato é tão importante? Porque ele facilita muito a nossa vida. Ele vai pegar um tratamento de 10 meses e vai diminuir um tratamento de 3 meses. Né? A gente vai fazer uma coroa de porcelana definitiva em 3 meses. E uma cirurgia só. Em uma cirurgia você resolve o problema do seu paciente. E o implante imediato, assim como a carga imediata em maxilas atróficas, com os implantes zigomáticos, técnica 1-FOR, ele é tão importante porque ele também é rápido. Né? Teu paciente acaba saindo muito satisfeito, tá? Com praticamente o dente provisório em posição, bem instalado, o implante com um índice de sucesso muito semelhante à técnica convencional. Se a gente seguir, então, esses 8 passos, né? Exodontia traumática, desinfecção do alvéolo, fresagem da parede palatina, que é o approach palatino, implantes cônicos, travamento primário acima de 40 newtons, provisionalização imediata, preciso colocar o provisório imediatamente, então preciso ter a carga imediata, tá? Preciso ter a carga nesse implante acima de 40 newtons. Enxerto de tecido mole prévio, transcirúrgico ou pós-cirúrgico e biomaterial, tá? Ajuste oclusal também, para a gente não ter uma carga nesse implante e vá perder então o torque depois de um mês ali você acaba perdendo a cirurgia. Exodontia traumática. Então a exodontia traumática hoje existe vários tipos de extratores. Microfórceps diamantados que a gente pode encontrar, que tem uma pega um diamante na ponta, ele faz uma luxação bem tranquila da raiz unitária. Periótomos que a gente trabalha há muito tempo, microalavancas, alavancas pequenas que fazem luxação, né, no sentido luxação lateral, e extratores verticais tipo Benex, tipo o extrator da Neodente, né, como a gente pode ver no vídeo ali ao lado, você coloca o extrator e você consegue fazer uma exodontia muito traumática, tá? Então esse é o primeiro requisito para a gente ter o sucesso no implante imediato. Desinfecção do alvéolo, tá? Você pode fazer antibióticos prévios, eu sempre faço antibiótico terapia prévia, 3 dias antes, e eu uso também a ozonioterapia, tá? Ou seja, eu faço uma desinfecção daquele alvéolo transcirúrgico com a água ozonizada, com o gás ozonizado e o óleo também, tá? E isso tem me ajudado um pouco a realmente eliminar então algum tipo de bactéria que fica naquele ápice. Curetagem também, muita curetagem, irrigação abundante, mas o mais importante aqui realmente é a antibiótico terapia. Eu sempre inicio de 2 a 3 dias antes da exodontia desse dente, tá bom? Quando é possível, tá? Então, alguns artigos concluem, né, que as infecções crônicas não constituem, então, uma contraindicação dos implantes imediatos, tá? Então, também alguns artigos dizendo, né, na ozonização, faz um balanço na microbiologia oral, né? Então, ou seja, ele é um bactericida, um bacteriostático, e ele também é um bioestimulador. Então, ele ajuda bastante nesse quesito de desinfecção alveolar, tá? Muito bem, o terceiro passo, e talvez seja o passo mais importante, é a técnica cirúrgica, né? Isso vai ser o approach palatino, ou seja, eu vou entrar em direção ao tecido palatino, usar a parede palatina, então praticamente eu não vou tocar na minha parede vestibular, isso é muito importante, a técnica cirúrgica. Eu vou apenas fresar a parede palatina em sentido ápice, tá? Se eu fizer uma subinstrumentação, então, tá? Então, os implantes cônicos já vêm no seu kit para a gente fazer a subinstrumentação. Geralmente vai a broca lança, a broca 2, a broca 3,5, que já é cônica, e ela já é instrumentada, né, de fábrica. Então, você vai entrar com o implante 3,5, implante 4,3, são implantes cônicos, tá? Que é o próximo índice aqui. E esse implante cônico, tá? Então, segundo alguns autores, o travamento inicial dele é sempre superior aos implantes
cilíndricos, tá? Os implantes convencionais. Então, eu preciso ter a ideia que a técnica cirúrgica também vai depender do material. Então, nós precisamos de alguns itens, né, realmente para ter o sucesso, tá? Então, aqui já é o número 4, que são os implantes cônicos, tá? Ele vai, então, lograr o travamento primário, tá? E esse travamento primário ele deve ser acima de 35, 40 newtons, tá? Quando a gente consegue, então, esse travamento primário acima de 35 newtons, 40 newtons, a gente já pode, então, partir para o próximo item, que realmente é a carga imediata. Então, após o approach palatino, pode notar que a gente nem toca na gengiva do paciente, né? Você extrai o dente de uma maneira traumática e você faz a fresagem palatina e aí sim vai com o teu implante cônico e esse implante cônico sempre, se você fizer certinho e o paciente tiver, obviamente, essa parede, ele vai ter um bom travamento, tá bom? Provisionalização imediata. Então, a gente pode fazer um provisório bem caprichado para o paciente. Geralmente, eu faço sobre munhão universal, tá? Os dentes anteriores, principalmente, coloco um munhão universal e faço cimentado provisório, tá? Também existe hoje munhões ao qual você faz parafusar a prótese, também ficam muito boas. Eu tenho trocado muitas vezes o meu jeito de operar os implantes imediatos anteriores, colocando muitas vezes próteses parafusadas, tá? Porque ela facilita muitas vezes em você acrescentar a resina ou tirar a resina. Você não precisa estar puxando aquele provisório ou também forçando, cortando o provisório quando ele é cimentado. Ainda a gente tem dentro, né, da carga imediata ainda os fatores que influenciam nossa integração, né? Que é o quantidade, qualidade, suprimento sanguíneo, tá? Isso é importante, nós vamos falar depois nos biomateriais. Condições de carga, então você não pode ter uma sobrecarga oclusal, mesmo que o implante trave com muitos newtons, ele vai perder esses newtons ao longo da regeneração óssea desse alvéolo, ele vai perder um pouco dessa quantidade de newtons. Se você tiver um toque prematuro ou um paciente bruxista, você pode ter problemas. Técnica cirúrgica, então a gente já falou do approach palatino. Design dos implantes, então são implantes cônicos, a gente não pode mais fugir dessa macrogeometria. Superfície do implante, ela não vai ter a princípio uma importância, né? Porque você vai fazer o travamento pela macrogeometria. Porém, a microgeometria, ou seja, o tratamento de superfície, é importante na osseointegração secundária, ou seja, no travamento inicial ele não importa, mas depois ele vai acelerar, né? O tratamento de superfície vai acelerar o recrutamento de células osteoblastos e então o seu BIC, né, o Bone Interface Contact, vai aumentar muito em volta do seu implante, garantindo então uma integração coesa, né, que possa ter um sucesso em mais tempo. Tá? E material do implante a gente não precisa nem dizer, né, ele tem que ser em titânio, no grau de pureza compatível com a nossa integração já estudado há muito tempo. Tá ok? Olha só, a posição 3D do implante, ela é então aquele approach palatino, né? Ela é a parte mais importante, ou seja, ainda eu dependo do cirurgião. Então, o material de escolha, ele não é tão importante como o cirurgião. Veja só esse artigo do Boozer, né? Ele falou que em 90% das falhas estéticas são erros clínicos, iatrogenia, ou seja, ainda é a mão do cirurgião que faz o erro do implante imediato. Por isso que o implante imediato ainda é um desafio. Quando você acaba dominando o implante imediato, você tem segurança no que você está fazendo. Assim, quando você domina uma técnica avançada de cirurgia, o implante imediato você também vai dominar, seguindo esse espaço que eu estou falando para vocês. Quando a gente coloca, então, um implante aqui, foi acertado tudo, né? O implante se integrou, tá? Foi feito imediatamente, porém ele está vestibularizado e é um implante de um diâmetro muito grande, né? Se usava de 5 milímetros. Então a gente vai usar um implante de 3,5, no máximo 4,3 e sempre com approach palatino. Veja a saída do parafuso do implante está para vestibular, tá? Porém ele não respeitou alguns critérios. Esses critérios, né? A gente tem que preservar a parede vestibular, senão a gente tem um colapso do osso, falta nutrição, como eu já falei,
né, e o tecido gengival tem um colapso, o resultado estético fica terrível. E muitas vezes você corrigir um implante desse, porque ele ocupou todo o espaço por um diâmetro grande, ele ocupou todo o volume ósseo, você vai precisar de uma regeneração muito grande. Né? Uma regeneração muitas vezes com um enxerto autógeno e complica um pouco o caso para você reoperar. Tá ok? Então o esquema para a posição ideal é esse. Vamos imaginar que no dente 11 ali, né, eu tenho 2 milímetros de espaço, eu tenho a ponta da raiz onde era, não é na ponta que você vai fresar 2, 3 milímetros para aquém, né, para a palatina. Esse é o approach palatino. Você tem que imaginar se o paciente não tivesse dente. Assim como do lado direito aqui do vídeo, né, o dente 21, está ausente, já houve a remodelação dessa tábua vestibular, né? Então, qual dos dois eu preciso colocar biomaterial? É bom colocar nas duas situações, para mim manter, então, essa parede vestibular do dente 11 e para mim também manter o tecido gengival, então, o volume gengival do dente 21. Então, a maioria da literatura diz acima de 1,5 mm deve-se colocar biomaterial. Implantes imediatos, eu costumo colocar biomaterial em basicamente todos os implantes imediatos, tá ok? Tem dado certo desde então. Então essa seria a posição ideal dos implantes, tá? Então notem que muitas vezes o implante imediato, ele é até mais previsível a questão estética, tá? Porque eu não tenho nenhum tipo de colapso, nem ósseo, nem gengival, basta eu manter então essa arcabouço, tá? Então a fresagem tradicional é diferente da fresagem dos implantes imediatos, criando então uma classificação. Então essa classificação está no livro do Vilela, em 2019, que eu tirei dali, tá? E a classificação classe 1, então a raiz é voltada para aparelho vestibular com bom volume palatino. Então esse tipo de remanescente, ele é previsível, 80% dos rebordos são assim, ou seja, 80% dos casos eu consigo fazer implante imediato, carga imediata e manter o arcabouço estético. Tá? Classe 2, então, a raiz é posicionada no meio das corticais. Então tem interferência no canal incisivo. Tá? Já começa a dificultar um pouquinho, tá, a nossa vida. Classe 3, raiz deslocada então para a parede palatina. Pouco osso, tá? Porém um bom remanescente basal. Tem um bom remanescente basal, pouco osso na vestibular. Tá? Muitas vezes esse implante ele vai ficar uma projeção mais vestibular, tá? Então a gente tem que cuidar muito mais nesse approach palatino e muitas vezes, né, na maioria esmagadora das vezes, essa classe 3, né, de remanescente, ela vai ser cimentada e não parafusada, tá bom? E a classe 4, né, que seria o mais difícil, né, são corticais estreitas com pouco osso basal. Muitas vezes nesse tipo de caso a gente tem que extrair o dente, regenerar, né, aguardar realmente o volume ósseo que sobrou, para então a gente estar fazendo o implante. Então, o implante imediato, né, ele é 80% dos casos ele é previsível, porque ele é encontrado aquela classe 1, então, em 80% dos casos, tá ok? Então, segundo o Masoneto, então, com o reparo ainda não finalizado, a gente pode fazer o implante, tá? Então, instalação imediata do implante, escolha adequada do melhor desenho do implante, a ausência de infecção é pré-requisito, já falamos sobre isso. Travamento obtido em regiões pós-ápice, tá? Por isso que a gente tem que selecionar geralmente implantes de 11 milímetros, 13 milímetros, eles vão realmente ter uma bicorticalização. Necessidade de enxerto particular já falamos, tá? Geralmente de 1,5 milímetros ali que vai ficar, deve-se colocar biomaterial. Eu digo, sempre tenha biomaterial na sua gaveta para esse caso, tá? Possibilidade de carga imediata. Se você tiver aquela classificação de um bom remanescente ósseo, subinstrumentar, colocar um implante cônico, você vai ter um travamento acima de 40 newtons com certeza, tá certo? Muito bem. Então, aqui um caso de um implante imediato Cone Morse. O paciente apresentou 11 com a raiz fraturada, tá? Então, tinha uma fratura lá na cervical do dente, né? A palatina correndo mais para a área infraóssea na vestibular, tá? Uma linha hipodensa, então, em cima, caracterizado provavelmente uma espécie de granuloma lá no osso, tá? Então, ali a rarefação óssea na tomografia, e ela era uma paciente de uma classificação tipo 2, né? Tinha um remanescente basal bom, porém o canal nasopalatino estava muito próximo.
Então ainda ela tinha uma dificuldade para a gente instalar o implante imediato. Uma raiz também bem volumosa, então foi feito a exodontia da raiz, um approach palatino bem interessante, justamente por causa desse remanescente ósseo que tinha, né? Um approach palatino, a perfuração com a broca 2, o guia de paralelismo para a gente checar a oclusão, se está tudo ok. Nesse caso eu escolhi uma prótese cimentada, foi feito então um implante Cone Morse 4.3 por 13, 2 milímetros infraósseo, 3 milímetros, 5 milímetros abaixo do zenith gengival. Foi escolhido então um universal 3.3 por 2,5 por 6 milímetros de altura. Foi já dado o DORC no munhão, colocado o biomaterial com cilindro provisório, e a gente fez então um provisório com o próprio dente da paciente e o ajuste oclusal. Esperamos aqui o raio-x imediato então do implante, né? Podemos ver a área de biomaterial e o implante acima, né? Travado no ápice, tá? O provisório adaptado e o munhão universal, tá ok? Muito bem, após 4 meses, então, eu aguardei 4 meses, a gente fez um desgaste do dente vizinho, tá? Colocamos o transferente do munhão universal personalizado, então a gente fez 2 coroas de silicato de lítio, tá? Tanto no 11 quanto no 12. Muito bem, então essas coroas foram feitas no CEREC, e aí está o aspecto pós-instalação das coroas, tanto do 11 quanto do 21. Então, o perfil gengival, então, a posição após 6 meses da cirurgia. Notem que a gente não mexeu na gengiva da paciente e ela se manteve muito bem. Ela estava levemente inflamada, ela se manteve muito bem e acabou tendo um resultado muito bom. E esse resultado ele tem se mantido na rotina diária da clínica, tá? Então eu consigo reproduzir muitas vezes esse resultado final na grande maioria dos nossos pacientes, quando a gente segue então esses 8 passos que são os 8 passos para o sucesso no implante imediato.